Olá, mais um Sala de Estar começando e no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre o mundo dos negócios. A cada crise econômica, o mundo corporativo precisa se reinventar, buscando estratégias para colocá-las em ação e para conseguir resultados. Como fazer isso? Desenvolvendo habilidades, trabalho em equipe e motivando seus colaboradores. Será que este é o caminho? No programa de hoje nós vamos falar sobre o Team Coaching, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. A minha convidada é integrante da Sociedade Latino-Americana de Coaching. Em instantes, aqui no Sala de Estar. Estamos de volta com o Sala de Estar e hoje no programa quem participa é a Silvia Vargas, psicóloga e integrante também da Sociedade Latino-Americana de Coaching. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa, Silvia. Olá, Luciane. É uma grande satisfação estar novamente aqui conversando contigo. Silvia, antes da gente começar a falar especificamente do Team Coaching, eu queria te perguntar uma coisa. A cada crise econômica que o país vive, né? Agora a gente vive uma expectativa de uma suposta crise em relação a impostos que foram alterados, que terão reajustes, né? Essas crises econômicas, elas se refletem diretamente no mundo corporativo, né? Como que fica a expectativa em relação a isso, no que se refere a se trabalhar equipes e a se querer resultados dessas equipes? Luciane, essa é uma ótima colocação para a gente realmente falar desse assunto, justamente porque o que a gente tem visto é as empresas buscando, neste momento, realmente formas, metodologias, ferramentas, para que elas possam estar preparadas, né, para aquilo que vem. Como tu muito bem disseste, a gente está vivendo uma expectativa bastante grande. Sim. De que 2015 vai ser bastante trabalhoso, haverá bastante desafios e isso com certeza acaba se refletindo e impactando nas organizações e é o que a gente tem visto nesse início de ano. Sim. Então sim, é importante as empresas atentarem para isso, pensarem muito bem quais são os seus objetivos, de que forma elas pretendem alcançar, metas, enfim, tudo aquilo que realmente precisam em termos de resultado. E aí, bom, como que a gente se prepara para isso? E algo que tu também comentaste que é fundamental e que eu ressalto aqui é realmente assim, nós temos equipes preparadas para lidar com esses desafios que vêm ao longo do ano. Isso é importantíssimo, né? Porque se a gente não tem uma equipe preparada, a gente também não tem resultados. Exatamente. E esse é o diferencial hoje no mundo dos negócios, Luciane. A gente ter pessoas preparadas, com competências desenvolvidas e aí sim para poder, dentro de um trabalho em equipe, poder performar melhor num tempo mais curto para efetivamente alcançar os resultados. Falando especificamente agora do Team Coaching, vamos explicar para o pessoal lá de casa o que significa essa terminologia, que é uma terminologia em inglês, né? E a gente pode falar que ele é uma ferramenta ou não? Luciane, um processo. Nós trabalhamos da seguinte forma, é uma metodologia de desenvolvimento para equipes de trabalho. A gente comentava antes, assim, as palavras hoje de coaching, são palavras de origem inglesa, e aí toda, digamos assim, toda a disseminação do trabalho acaba vindo com isso. Mas o que é o team coaching? É o desenvolvimento de equipes, E o que se propõe, na verdade? Ajudar as equipes a ter um desempenho melhor, a ter uma performance mais alta, de forma que possam acontecer 3 aspectos importantes, Luciane, e que hoje a gente vê que isso é um diferencial realmente. Reflexão, do trabalho acerca que as pessoas desenvolvem, ação, que isso, muitas vezes a gente vê que acaba se perdendo no meio do caminho, e principalmente a questão do diálogo, que a equipe possa dialogar, bom, nossa meta é essa, o nosso objetivo é aquele, como que a gente vai se organizar para chegar naquilo que a gente precisa. E me diz uma coisa, Silvia, essa nova metodologia, ela pode ser trabalhada só em empresas e corporações ou no que se refere a serviços? De que forma que ela pode ser trabalhada? O que ela abrange em termos de atendimento e de empresas no geral? Eu te diria assim, Luciane, é bastante forte, no mundo dos negócios, obviamente. Agora, sempre que a gente pensar assim, temos uma equipe de trabalho,
é possível a gente estar aplicando a metodologia do Team Coaching. Uma outra coisa que geralmente me perguntam é assim, existe um número ideal para se trabalhar uma equipe? E a gente viu, né, ao longo de todo esse processo da formação do Team Coaching, que sim, tem um número que é ideal. Que eu diria assim, de 8 a 14 pessoas. Eu diria, né, baseado na metodologia, que também é algo que eu me perguntava muitas vezes, qual é o número ideal? Então, assim, a gente hoje tem esse número, que claro que ele, né, vai sendo trabalhado de acordo com os objetivos, mas seria dentro disso, de 8 a 14 pessoas. Agora, eu vou te dizer assim, Luciane, já trabalhei equipes de 3 pessoas, de 4 pessoas, até 20 pessoas. Né? Agora, então, assim, sempre a gente precisa ver muito bem como é que isso se arranja, né? Olhando a empresa, olhando a realidade. Esse número para maior de 14 ou 20 pessoas para se trabalhar o Team Coaching, ele complica em que fator? Fica difícil administrar essas pessoas, orientá-las? Como é que é? Eu te diria assim, ó, Luciano, por experiência, né? De trabalhos com desenvolvimento com equipes. Eu não trabalho além de 20 pessoas. Porque sim, exige muito do profissional, porque a gente precisa estar muito atento, né, ao que acontece, reações, comportamentos, comunicação. Então, claro que sim, de 14 a 20, como, né, tu perguntaste, então assim, vai exigir mais, né, esse olhar mais apurado, tá muito atento ao que está acontecendo, porque senão a gente perde, né, a gente perde às vezes detalhes que vão fazer toda a diferença para depois a gente poder estar articulando com a equipe o que está acontecendo, né? Porque assim, o papel do Team Coach é realmente facilitar o processo de interação na equipe por meio do relacionamento e, claro, né, facilitando também os processos de trabalho. Então, esses são 2 viés importantes e que o coach tem que estar muito bem atento para isso, né? E aí, é claro que vai influenciar o número de pessoas. Sim. Né? Tu falavas agora em relacionamento. Uma das questões que a gente percebe muito hoje é no que se refere ao trabalho de equipe dentro das empresas. Né? Hoje, inclusive, as empresas que fazem recrutamento buscam profissionais que saibam trabalhar em equipe. Antigamente, há um tempo atrás, quem tinha competência e não trabalhava em equipe se garantia no mercado. Hoje tu tem que ter a competência aliado a esse relacionamento. Isso realmente é o maior problema que as empresas vêm enfrentando hoje, as corporações, é trabalhar em equipe e relacionamento entre seus colaboradores? Sim. E, Luciana, eu quero fazer assim uma linha disso. Eu gosto muito de uma reflexão que fala hoje assim, que se encaixa muito no mundo dos negócios. Contrate o caráter, treine as habilidades. Né? Então, o que isso significa? É claro que a pessoa tem coisas intrínsecas que a gente traz, né, da nossa formação, da nossa cultura, e que competências a gente vai estar desenvolvendo ao longo do processo. E hoje a competência fundamental dentro do mundo dos negócios certamente é trabalho em equipe. Então a pessoa precisa ter isso, né, formatado, digamos assim, internamente. Ela precisa ter, digamos assim, ter sido de certa forma criada para isso, né? Diferente do que é a nossa cultura um tanto individualista, né? A gente tem essa formação latina e que tem isso muito forte, não dá para a gente negar isso. Então, cada vez mais as empresas estão vendo, sim, que elas precisam desenvolver as pessoas para o trabalho em equipe. Porque é isso que vai gerar, né, o alcance de resultados de uma forma mais rápida, eu diria. E tem gente, Luciane, que a gente vê assim, ó, que tem muita dificuldade para isso. E aí, sim, acabam, né, digamos assim, saindo porque realmente, assim, né, não estão alinhadas e realmente, né, não conseguem fazer parte disso. E como que se trabalha essas dificuldades? Porque isso é um desafio para os gestores, né? Sim. A pessoa, o colaborador, muitas vezes até não se dá conta que ele tem essa dificuldade, ou ele se dá conta, mas ele acha que ele sozinho se basta. Né? E isso, em determinadas situações, a coisa vai até que extrapola, né? E é uma situação difícil para os gestores também. Como que se pode trabalhar essa dificuldade? Luciane, por isso que assim,
As lideranças, na verdade, precisam, né, ter consciência de que é um processo de desenvolvimento, o trabalho de equipe, né, e precisam, então, né, estar muito atentos a isso, assim. Tem um trabalho que a gente faz, né, que é no sentido de estar orientando também nesse sentido, que tem a ver com o seguinte, aquilo que eu comentei antes. Primeiro, a gente precisa desenvolver o relacionamento da equipe de trabalho. E como é que a gente faz isso? A gente faz através, né, assim, dessa questão, né, da reflexão, como é que trabalhamos, como é que interagimos, como é que trocamos, como é que colaboramos, como é que a gente efetivamente, né, trata da parceria no nosso ambiente de trabalho. E aqui eu quero ressaltar o seguinte, relacionamento não naquele sentido assim que todo mundo tem que ser amiguinho de todo mundo, que isso também as pessoas confundem e acaba gerando conflitos. Mas é aquele relacionamento, Luciane, onde tem respeito, né? Onde tem noção de que eu tenho um papel profissional e que o colega também tem, e que isso vai fazer com que eles possam, né, efetivamente trocar na equipe de trabalho e conversar sobre a forma como trabalhamos. Porque muitas vezes em uma equipe, né, o trabalho de um depende do outro. Sim. Fundamentalmente. E se um desses trabalhos, um desses papéis não for bem feito, compromete do outro. E aí compromete a equipe inteira, né? Exato. Então, por isso a importância de nós trabalharmos e as lideranças terem essa percepção de que esse trabalho de relacionamento, de diálogo precisa ser feito. E às vezes tem gente que olha isso como perda de tempo e pelo contrário. Né? Isso é investimento na equipe de trabalho. Para daí depois sim, né, Luciane, assim, à medida que a gente tem esse nível de relacionamento bem constituído na equipe, e quando eu digo esse nível de relacionamento bem constituído, significa também confiança entre as pessoas. Sim, é muito importante. E que eu quero dizer assim, ó, Luciane, hoje no ambiente de trabalho o que a gente vê é muita insegurança por parte das pessoas e que a gente escuta, mas será que eu posso falar o que eu penso? Isso é uma questão que muitas vezes as pessoas se perguntam, né, e a gente até ouve as pessoas comentarem que há sempre esse receio de se falar o que se pensa, né? Sim. Porque a gente vê e vivencia muito o que acontece nesses relacionamentos, onde um trabalho não é bem feito, o que isso gera? Isso gera uma crise no ambiente de trabalho, né? Porque uma equipe que não tem uma relação boa, onde um está falho, o outro tem que ser cobrado, isso começa a gerar uma crise e essa crise tem que ser administrada pelos gestores também. E às vezes é complicado porque não se consegue administrar essa crise, né? E aí, às vezes, assim, o próprio gestor não tem habilidade para isso. Né? Ele também precisa ser trabalhado dentro desta equipe e poder enxergar qual é o papel dele e qual é o papel de cada membro da equipe. Né? Que é muito importante. Exato. Né? E a equipe, então, assim, ela só vai conseguir performar melhor, Luciane, e realmente, assim, fazer com que os processos andem, as tarefas aconteçam, se eu tiver um bom nível de relacionamento, né? De respeito, de confiança. Isso faz toda a diferença. Hoje isso é fundamental. Fundamental. Eu diria assim, se as empresas efetivamente, né, lideranças querem melhorar suas equipes, olhem para isso. Se tem respeito, se tem comunicação, se as pessoas se olham nos olhos, qual é o grau de confiança, né? Justamente disso que eu falei, assim. Porque no ambiente de trabalho é o lugar que as pessoas mais usam máscaras, né? O que é isso? Eu vou me resguardar porque, né, eu não sei até onde eu posso ir, né? Isso que tu falaste antes é bem importante realmente, eu acho que retrata bem o mundo dos negócios, né? Essa questão de usar máscaras, né? Eu gostei muito da tua frase, contrate caráter e treine habilidades, que eu acho que exatamente é o que falta no mundo hoje dos negócios, no meio onde no mercado em si, como um todo, né? Pessoas que têm um caráter, têm valores, né? E muitas vezes eu não tenho habilidade, mas se a minha habilidade for treinada, eu posso ser um excelente profissional e posso ter um baita de um desempenho, né? A gente vai continuar falando daqui a um pouquinho das habilidades que o Team Coaching oferece. Vamos falar mais um pouquinho dessa novidade que tu está trazendo aqui para Cruz Alta, depois do intervalo. A gente vai para o intervalo, em instantes a gente volta. A gente quer proteger a família.
todo pai quer. Eu tinha uma arma em casa, mas o meu filho achou. Ele tinha só 8 anos. Você não sabe o que é perder um filho. Se eu pudesse voltar no tempo... A arma não é proteção. Hoje eu sei. Proteja sua família. Desarme-se. Campanha Nacional do Desarmamento. Governo Federal. Decente é trabalhar com carteira assinada. Decente é respeitar a jornada, a saúde e a segurança no trabalho. Decente é trabalhar com proteção social. Decente é dizer não ao trabalho infantil e ao análogo ao escravo. Decente é trabalhar com remuneração adequada. Decente é o trabalho com diálogo social, liberdade e sem discriminação. E gente decente respeita o trabalho decente. Já imaginou morar num lugar onde as pessoas passam férias? Um lugar onde o sol brilha o ano inteiro. E que tenha tudo o que você precisa para relaxar. Já imaginou? Morar num lugar onde existam praias incríveis, ao lado de montanhas deslumbrantes. Um lugar onde você tenha contato com a natureza, mas também com a energia das cidades. Um lugar em que você possa conhecer um sabor por dia e fazer novos amigos onde quer que você vá. Você é uma pessoa de sorte. Você já mora nesse lugar. Viaje por todo o Brasil. Você vive em um país perfeito para viajar. Estamos de volta com o Sala de Estar, hoje no programa recebendo a psicóloga Silvia Vargas, que também é integrante da Sociedade Latino-Americana de Coaching, e o nosso assunto em pauta do programa é Team Coach. Silvia, antes da gente ir para o intervalo, nós falávamos sobre essas gestões de crise, sobre como treinar habilidades. Tu agora és integrante da Sociedade Latino-Americana de Coaching. Conta pra gente o que é essa sociedade, de que forma que ela trabalha, e tu tá trazendo uma novidade para Cruz Alta, né? Tu já trabalha com coach há bastante tempo, Sim. A gente já conversou contigo aqui Sim. no programa em outras oportunidades, e agora tu tá trazendo para Cruz Alta e aqui para toda a região uma novidade, né? No que se refere a esse trabalho com equipes. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Luciane, como tu bem colocaste, eu já atuo com coaching há 7 anos, né? E hoje, pelo que a gente tem visto, assim, tem sido bastante moda, né? Falar em coaching. Agora também ressaltar que é um trabalho, né, bastante diferenciado, Sim. porque ele trata exclusivamente do desenvolvimento de pessoas e equipes. A minha primeira formação, então, eu fiz há 7 anos atrás. E a gente continua estudando, continua buscando, porque, né, efetivamente, assim, é uma metodologia diferenciada que requer aprimoramento. Então, não é numa simples formação que tu tá pronto e Sim. habilitado, né, para trabalhar com isso. E eu já vinha de outras formações, né, te cito aqui, Luciane, né, fiz a pós em dinâmica de grupos, que é o que nos habilita a trabalhar com equipes. E lá, meu trabalho de conclusão foi na época de coaching de equipes. Então, né, bem lá atrás, há 7 anos, assim. E que foi o que me fez buscar, então, né, efetivamente, toda essa formação. A Sociedade Latino-Americana de Coaching eu fui buscar o ano passado, né, até em função de realmente, assim, aprofundar todo o trabalho que a gente já desenvolve. E ali, o que a gente descobriu, Luciane? Foi uma coisa interessante porque a gente acabou tendo contato com pessoas de todo o país e que também já tinham feito formações em outros locais. Sim. E a gente pode trocar justamente isso, assim, poxa, mas a gente vê coaching de um jeito, coaching de outro jeito. O que é coaching de verdade? Né? Que às vezes as pessoas confundem e também não têm a clareza disso, Sim. né? Então, assim, a essência do coaching a gente pode ver ali, Luciane, né? E isso eu afirmo, assim, pela consistência do trabalho, pelo retorno que a gente tem tido com os clientes, com os trabalhos desenvolvidos. Por quê? Porque ele tem um método,
né? É diferente do que às vezes a gente vê assim, coaching motivacional. Coaching não é motivacional. Coaching efetivamente é um trabalho que tem um processo que se propõe a atingir um objetivo. E aí, claro, né, que a gente tem ferramentas que vão proporcionar e facilitar que a pessoa chegue naquele objetivo que ela quer. Então eu diria que essa é a diferença e que a gente viu ali de forma muito consistente, né? O Team Coaching, Luciane, então assim, a gente teve a oportunidade de buscar a certificação internacional agora no final de 2014, que foi com o Joseph O'Connor, que é um autor internacional, já trabalha há mais de 30 anos com isso, né? Ele tem o próprio instituto dele, então, né, que habilita essas formações internacionais. Ele veio para o Brasil, então a gente teve a oportunidade de fazer essa formação, de ter essa certificação, e que é o que habilita efetivamente a gente está trabalhando. Então, realmente, assim, o que a gente pode ver de diferente no Team Coaching? Não é simplesmente reunir pessoas e definir um objetivo. É muito mais do que isso. É a gente conseguir, sim, né, promover o desenvolvimento dessa equipe, olhando para aqueles objetivos, agora cuidando das variáveis que implicam em todo esse processo. Né? E que aí tem a ver com o que a gente já conversou, né, Luciane? A cultura da empresa, as competências das pessoas, se a meta está bem clara para todo o grupo, que valores que essa equipe tem, né? E isso é uma coisa que eu queria, assim, ressaltar muito. Um trabalho que faz toda a diferença no coaching de equipes é a questão dos valores da equipe, o quanto isso é compartilhado por todos, o quanto isso está presente na prática diária deles, formato de comunicação. A gente estuda psicogeografia. O que é isso? É o estudo, né, do espaço que as pessoas ocupam e o que isso mostra dos relacionamentos. Então, assim, realmente, né, são ferramentas dentro da metodologia que vai fazer com que a gente possa estar trabalhando aquelas coisas que às vezes não são visíveis, não são aparentes, mas elas acontecem no meio do processo. Então, esse é o diferencial da metodologia, né, Luciane? A gente efetivamente poder desenvolver a equipe num curto espaço de tempo, definindo meta, trabalhando valores, olhando os obstáculos, e isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito, Luciane, que eu vejo que, assim, amedronta as pessoas. O que a gente faz quando a gente tem obstáculo? E o que a gente viu lá? É a gente tendo o obstáculo bem definido que a gente consegue descobrir quais são os caminhos que a gente tem. Sim, tu consegue pensar à frente. Exato. E aí, Luciane, é isso que a gente tem que estar muito atento na equipe. Qual é a forma de comunicação que a equipe tem quando fala dos problemas, quando fala dos obstáculos, quando fala dos desafios. Porque tem uma fala que é eu contar que eu estou com um problema. E tem outra fala que é eu dizer assim, olha, eu consigo fazer isso. É diferente de uma comunicação passiva para uma comunicação ativa. Então, tudo isso são elementos que o coach precisa saber e poder estar apoiando a equipe a conseguir dar o salto que precisa. Né? Então, assim, é todo esse trabalho de desenvolvimento que a gente, né, pode estar desenvolvendo. Sim, e é interessante isso que tu falavas agora, dessa falha na comunicação, porque a comunicação é o primeiro processo para que a gente consiga trabalhar bem, né? E se essa comunicação não é bem feita, o que se esperar do trabalho que vem depois, né? Que resultado se esperar desse trabalho, se não se consegue estabelecer uma comunicação efetiva? Né? Luciane, por exemplo, assim, quando a gente vai fazer o diagnóstico, né, dentro da empresa, e uma coisa que eu pergunto, como é que são as reuniões de vocês? E isso, né, lógico que assim, as pessoas, mas por que reunião? Porque reunião é uma coisa importante. Claro. Quem fala, como fala, se são sempre os mesmos, a comunicação é agressiva, é passiva ou é assertiva. Então, tudo isso são elementos que a gente precisa estar olhando. Porque o que às vezes acaba acontecendo? Aquele que mais grita é o mais escutado. Né? Aquele que não fala não é nem influenciado para que fale. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo, façam reuniões, agora escutem a todos. É importante falar. Sempre, sempre. Eu sempre digo assim, ó, uma reunião que eu faço, Luciane, todos vão falar. Inclusive aquela pessoa que diz assim, eu concordo com o que o colega disse. Ok, é importante que tu fale, né, o teu ponto de vista. Mas concorda por quê?
Exato, né, Luciane? Porque senão fica muito fácil e aí depois aquela coisa assim, não, mas foi o outro que decidiu, que quis, eu só concordei. Sim. Então é a gente tirar as pessoas daquela zona de conforto, da posição de vítima e efetivamente a gente ter uma equipe que pense além dos obstáculos, né? Esse é o verdadeiro trabalho de desenvolvimento da equipe. Sim. Eu anotei aqui, vamos ver se está certo, Silvia, que o Team Coach trabalha com diferenças pessoais, né? Gestão de conflitos, profundidade de relações, articulação de parcerias, que eu achei extremamente interessante, e motivação no ambiente de trabalho. Porque muitas vezes a gente cai numa zona de conforto, a gente segue fazendo a nossa rotina de trabalho, alguns dias um pouquinho mais motivado, outros dias sem motivação nenhuma, né? E quando se tem uma equipe muito grande, é difícil se trabalhar essa motivação. Esses fatores todos juntos, não sei se tem mais algum, se tiver tu nos coloca, realmente são os fatores que, se bem trabalhados, se bem engrenados, vão colher resultados dentro de uma equipe de trabalho, de uma empresa, de uma corporação? Exato. Eu te diria assim, ó, Luciane, o líder, e aí claro que o papel do Team Coach é olhar bem para isso, assim, como é que a meta está sendo vista pela equipe, né? E como é que eles estão se preparando, né, para todas as ações que precisam ser executadas. Porque em algum momento que se identificar assim, né, não está acontecendo, não estão com a energia que poderiam estar, a gente precisa trabalhar valores. E se não se tem metas estabelecidas? Não tem. Aí se tem problemas já. Não tem como se desenvolver um trabalho de equipe sem ter uma meta. Né? E isso assim é fundamental, que se estabeleça. Por isso que eu sempre faço uma distinção, Luciane, entre meta e expectativa. Né? Expectativa é eu dizer assim, eu quero que nós sejamos bons. Isso está fora. Né? Agora, quando a gente fala de meta, está dentro. Nós queremos isso que a gente definiu, ser compartilhado por todos. E por que a gente trabalha valores? Porque valores são internos, né? E é o que vai, digamos assim, gerar todo o gás, toda a energia para que a gente esteja, né, focado naquela meta. A gente sempre diz assim, Luciane, valor é o que nos, né, é o que nos motiva. Não existe outra coisa para nos motivar, são os nossos valores. Sim. Então, à medida que eu defino uma meta, eu preciso descobrir qual é o valor que tem por trás dessa meta. Qual é o significado disso para a pessoa, porque é isso que vai fazer com que ela esteja alcançando. Sim. Então, por isso que é um trabalho muito de acompanhamento, né? Ele precisa... de apoio. Então, assim, quando a equipe estiver com a energia baixa, trabalhar isso. Gente, a nossa meta, como é que tá? Que valores, né, estão aqui, por que a gente não está olhando para isso? Então, trabalhar nesse sentido, né? E aí, Luciane, tem uma outra questão que é importante, assim, e que o coach de equipes precisa também estar muito atento para isso. A gente é tão bom quanto o nosso último desempenho. Então, tá sempre trabalhando, né, com essa meta também de desempenho, assim. Sim. Então, né, atingiu 100%, bom, o que eu preciso fazer para me manter nisso, né? Não posso deixar cair. Não posso perder meu desempenho. Exato. Uma coisa que eu percebo é que o coaching, ele é muito reflexivo, né? Ele faz com que as pessoas tenham ações, né, e reflitam em cima dessas ações, né? E aí eu te pergunto uma questão, quando isso é trabalhado em equipe, né, as pessoas normalmente, em muitas situações, agem meio que automaticamente naquela rotina de trabalho. O coaching consegue mudar isso de a pessoa desenvolver determinada ação na sua rotina de trabalho e depois de passar por esse processo de ser trabalhado em equipe, adaptar, incorporar, seria a palavra certa, essa nova atitude à sua rotina de trabalho, ou ele recai naquela velha atitude de um tempo atrás? Luciane, aí eu te diria assim, que para a gente sair de grupo e ser equipe tem um processo, tá? E que no Team Coaching são 4 etapas. Todos os nomes são em inglês, tá, Luciane? Então, assim, o Storming, o Forming, o Norming e o Performing. Tá? Vamos traduzir tudo isso para o pessoal isso. lá. Eu vou traduzir pelo conhecimento da dinâmica dos grupos, que daí fica mais fácil, tá? Que é o seguinte,
Na primeira etapa, cada pessoa precisa ter o seu espaço dentro da equipe. Que é importante. Eu sou a Silvia, sou psicóloga, tenho o meu conhecimento. A Luciane, né, é formada em comunicação. Isso, jornalismo. Né, jornalismo e tem a competência dela. Então, esse é o espaço que cada um tem que ter dentro da equipe de trabalho. A segunda questão que vai aparecer é o seguinte, nós vamos começar a competir. Eu vou querer mostrar para o meu chefe, para o meu coach, que eu sou melhor que a Luciane. Qual é o papel da liderança nesse processo e do coach? É mostrar assim, Silvia, tu é importante porque tu é psicóloga e a Luciana é importante porque ela tem a competência dela. Então é como se a gente fizesse isso, né? Filhinhos, não briguem. Cada um tem o seu espaço aqui dentro e a sua competência e, né? Estão habilitados para isso. Quando a equipe consegue evoluir para a próxima fase, que é a fase da afeição, que é quando eu consigo admirar o trabalho da Luciane e ver que ela efetivamente é uma profissional, que tem competência, que tem um desempenho né, excelente, mas que eu também tenho. Claro. E isso, né, todo mundo conseguir enxergar isso. Então percebe, Luciane, que é um processo de desenvolvimento que tem que acontecer, ter espaço, nós temos que competir para evoluir, então, para essa fase. Tem que ter afeição, mas não pode ter os ciúmes. Não, exato. E o que é o performing? O performing, que é a última fase, então. É quando efetivamente, assim, vamos pensar que a meta é nossa, é compartilhada, eu sei qual é o meu trabalho, tu sabe qual é o teu. E é claro, né, Luciana, assim, nem tudo é lindo e maravilhoso. É claro que quando a gente está lá na última fase, também vai ter conflito, vai ter crise, só que as pessoas vão estar num outro nível de maturidade para discutir, dialogar sobre o que está acontecendo. E qual é a melhor forma que nós, não é que tu tem que fazer, mas que nós, para a gente efetivamente conquistar a nossa meta. Então esse é o processo, sabe, Luciane? E que daí tanto o líder quanto o coach, né, que são pessoas diferentes, precisam estar muito atento a isso para apoiar esse desenvolvimento. E chegar a um nível de amadurecimento em equipe. Exato. Leva tempo. Leva tempo e é uma tarefa árdua, porque no meio do caminho se tem os obstáculos, se tem as crises. É um vai e volta. Tem que se trabalhar, tem que se conversar para que não fique os dodóis, né? Exato. Senão isso daí atrapalha o... Luciana, eu costumo dizer assim, é como a gente aprender a engatinhar, né? Dá um passinho para frente, volta e vai de novo. E é esse o processo, né? De realmente, assim, trazer as pessoas para um outro patamar. Silvia, quem quiser buscar informações a respeito do teu trabalho, né, que tu trabalha com consultoria, né? Então, assim, as empresas, as corporações que quiserem buscar informações a respeito do Team Coach, faz como? Luciana, a gente tem o site da consultoria, que é www.transformare.com.br. E nós temos, né, então, o contato por telefone. Qual é o número? 51-8035-8200. E, né, a gente está à disposição, enfim, para conversar, para explicar mais sobre como é que é o processo. Para que as pessoas possam conhecer mais. Exato. Eu queria rapidinho, para finalizar, então, contar uma metáfora do que é o papel do coach em todo esse processo de desenvolvimento de equipe. Conta uma história, então, Luciane, que uma família, né, tinha perdido o pai e restaram 3 filhos. E como herança, eles tinham 17 camelos. E, né, estavam em extremo conflito, porque 17 por 3 não fechava a conta. E aí vinha o coach do deserto, com um camelo. E o coach, então, empresta o camelo, que aí fecha 18, porque eles tinham uma regra de divisão, né, para que isso acontecesse. Então, o primeiro filho receberia a metade, que seria 9. O segundo filho receberia 1/3, que seria 6 de 18. E o último filho receberia 1/9, que seria 2 de 18. Que aí, então, fecha a conta, né? Mas se a gente for pensar, 9 com 6 dá 15, mais 2, 17. Quer dizer, o coach leva embora, né, o seu camelo. Então, o que é o trabalho de coaching? Eu empresto todo o meu conhecimento, né, todo o meu aprendizado para que a equipe possa crescer e se desenvolver e fazer o seu aprendizado e ele continua levando tudo aquilo que ele tem. Então, eu diria assim, é um belíssimo trabalho, né, Luciane, de troca e realmente assim de enriquecimento pessoal e profissional.
Para a gente finalizar, antes de eu encerrar o programa, nessa época do ano, né, começo de ano, as pessoas costumam fazer muitas reflexões a respeito da sua carreira, da sua vida profissional. Tu já tiveste aqui em outras oportunidades falando sobre isso, e eu queria que tu deixasse uma dica para o pessoal lá de casa, para aquelas pessoas que estão assim, se sentindo um pouco desmotivadas, o que elas podem fazer, né? Para tornar a sua carreira melhor ou para seguir em um novo rumo na sua carreira? Eu diria assim, ó, Luciane, define 2 objetivos, um pessoal e um profissional. Né? 2015 está começando, dá tempo, né? Assim, o que eu quero comemorar no final de 2015, pessoal e profissional? E aí define ações de como tu vai chegar lá. Só que aí precisa vir muito forte a questão da disciplina, né, Luciane? Que aquilo que eu quero, eu preciso saber que eu tenho que dar passos em direção daquilo que eu efetivamente, né, quero conquistar e comemorar no final do ano. E que tudo que eu for fazer, né, na minha vida, a partir de hoje até o final de 2015, eu me pergunte, isso que eu estou fazendo me aproxima do meu objetivo ou me afasta do meu objetivo? Essa é uma grande dica para quem, né, deseja ainda definir o seu objetivo, a sua meta. Então tá, e a gente não deve estabelecer mais de 2, né? É o que a gente, né, assim, costuma definir, né? Uma pessoal, uma profissional e foca nisso. E foca. Porque senão não consegue focar em nenhuma. A gente se perde, né? Quem quer tudo não conquista nada. Sim. Tá certo, Silvia, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. A gente vai colocar o telefone e o site da Transformare para o pessoal aí de casa que quiser entrar em contato com a Silvia. Foi um prazer te ter aqui, né, passando todas as informações lá para o pessoal. Luciane, eu que agradeço o convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Tá certo. Eu vou deixar aqui para vocês aí de casa, quem trabalha, né, e está sempre envolvido nesse mundo dos negócios, uma frase que a Silvia falou aqui no programa: contrate caráter e treine habilidades para vocês refletirem quando forem contratar todo mundo que é ligado à área dos negócios, saber fazer essas diferenças. E antes de encerrar o programa, eu vou deixar 2 sugestões de leitura para vocês, que também nos remete a esse mundo da vida profissional. Um deles é Não Faça Tempestade em Copo d'Água. A obra é de Richard Carlson, custa em média R$50 e o livro aborda as maneiras de impedir que determinadas situações não sejam tão insignificantes e não dominem a vida das pessoas no que se refere aos conflitos, né, na vida pessoal e no trabalho também. E a minha outra sugestão é um e-book. O Sucesso Não Tira Férias. É fantástico, vocês têm que ler esse livro porque é muito bom. A obra está disponível para download no site do Instituto Brasileiro de Coaching. O endereço a gente vai colocar aí na tela para vocês. Aproveitem que agora a gente está num período mais light, período de férias, então se permita ler um pouco e saber um pouco mais de como guiar a sua vida profissional, que é tão importante para todos nós. Hoje a gente fica por aqui, na semana que vem eu volto. Tchau, tchau.